Foi. Já tem um comentário já. É o Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Já tirei aqui já botei aqui no. Vamos lá. Deixa eu acertar aqui. Pra gente começar, Marcelo. Fábio é sempre o primeiro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Caruso, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Gonçalo, né? Pré-candidato por quê? O nome já foi convencido, né, acertado pelo partido, entretanto, com os trâmites, né, burocráticos do TSE, até sábado, continuamos como pré-candidato. Iniciando domingo, no dia 27 de setembro, a campanha política e assim nós começamos a ser chamados, né, de candidato a vereador. Pessoal, como vocês sabem, né, eu venho conversando bastante sobre isso, sobre a capacidade técnica de cada vereador. Isso que a gente vai conversar muito aqui hoje, né? Eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu acompanho muito a vida de muitos vereadores atuais e alguns candidatos, e eu acredito que realmente que esse é um problema da venda de voto. Nós vamos abordar bastante isso aqui hoje. Né? Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou um administrador, eu sou formado em administração, eu sou um economista, eu tenho uma formação em economia também, tenho um mestrado em economia, eu tenho 3 MBAs, né? Um MBA em finanças, um MBA em auditoria e controladoria e tenho um MBA em gerência de projetos. E após isso eu fiz uma outra faculdade, né? Não sou um engenheiro, eu sou formado em engenharia, né? Não utilizo essa profissão, mas eu tenho uma formação em engenharia mecânica também, tá? Hoje, nosso bate-papo é com o Marcelo Dias. Ele é professor universitário, é um amigo. Já tivemos um bate-papo com ele, né, sobre desperdício de recurso público. E por que esse novo bate-papo com ele? Surgiu alguns comentários, algumas coisas no próprio Facebook sobre São Gonçalo, Manchester Fluminense, né? Sobre o que nós falamos bastante também sobre São Gonçalo ser uma cidade industrializada, ser a cidade mais industrializada do Brasil, né? Até 1936. E então esse bate-papo é muito legal. Eu e o Marcelo a gente conversou muito sobre isso, com funções para o São Gonçalo, e a gente resolveu trazer à tona essa conversa de uma forma, tentar uma forma mais fácil e tentar englobar esse assunto todo na relação atual de São Gonçalo, do povo eu quero anular meu voto, eu não quero votar mais, eu não acredito mais em político. Então a gente tentou fazer essa conexão, né, do problema de São Gonçalo, de 1936 para cá, né, com essa falta de vontade política, né, de São Gonçalo. Um grande abraço, Marcelo. Pessoal, eu sou o Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Muito obrigado pelo Boa noite. convite. É um prazer estar aqui com vocês. E um dia especial, né, Bruno? Um dia especial para Um os dia muito gonçalenses, né? especial. 130 anos de São Gonçalo. Já tinha me Parabéns, esquecido. Muito obrigado, professor. parabéns, São Gonçalo, parabéns, gonçalenses. E nesse dia especial para a cidade, né, que vocês lembram a emancipação do município, a independência política da cidade,
a gente vai estar abordando aqui alguns pontos que se casam com essa independência de São Gonçalo, para que São Gonçalo seja cada vez mais independente nos seus anos futuros aí. É o que a gente falar hoje, né, Bruno? Isso. Aqui em São Gonçalo, professor, também temos comemorado também o dia do Santo Padroeiro, né, São Gonçalo do Amarante. Nós temos praticamente 2 dias, né, no município. Professor, vamos colocar agora, começar aquele nossos slidezinho, né, que abrilhanta, né, essa live, tá? Ajuda a ver também, né, memorizar Isso. mais o que a gente Deixa vai eu falar. explicar, professor. Tem as pessoas ao vivo aqui e além da minha página, tem no meu Facebook normal. Então, tem algumas pessoas aqui. Vamos começar a falar com elas também, tá? Ok? Vamos colocar aqui, só um minutinho e a gente vai começar a falar. Então, mais uma vez, parabéns, São Gonçalo. Professor, olha só, 22 de setembro, emancipação política de São Gonçalo. Mudar é difícil, mas é preciso e urgente. São Gonçalo está tão ruim, né, professor, que precisamos fazer essa mudança. Ela não é nem precisa, né? Ela é realmente muito urgente, né? Que é o tema de nossa live. O que tem a ver com a política, né, professor? Esse que é o que nós fizemos essa conexão. Tudo, né? Quais os Tudo, maiores problemas de São Gonçalo? Desemprego, baixa qualificação, ruas esburacadas, saúde, educação. Tem tudo a ver com política. Então, Bruno, se a sua vida vai bem ou se a sua vida vai mal, existe ali uma pitada de política. Você pode chegar mais rápido no seu trabalho, na sua casa, você pode se recolocar mais rápido se você está desempregado, porque por uma decisão política. Né? Então, Tem aquilo, né, professor? Desculpa interromper, mas só para poder mostrar o que eu queria dizer, desde o dia 1º de março, né, ou metade de março, me recordo a data correta, saiu o nosso secretário de transporte. A gente está falando, se a gente chega mais cedo no trabalho, chega mais tarde, e entrou a mãe de um vereador como secretária, sem qualquer formação na área, né? Ela hoje é a secretária de transporte. Olha só, olha a política envolvida, nos prejudicando, em vez de nos ajudar. mas essa senhora, ela tem capacidade técnica de exercer a função, Bruno? Nenhuma, ela nunca teve nenhuma uma profissão ligada a transporte. Simplesmente a mãe. É a mãe de um vereador que era. Esse vereador, na verdade, o que acontece? Ele foi eleito, então ele estava nomeado na secretaria, só que ele não podia ser secretário para poder concorrer novamente a vereador. Né? Em março tem esse prazo. Então ele saiu. E como a secretaria provavelmente é dele, né? Em acordos políticos, ele repassou e botou a mãe dele, e se eu não me engano, botou a esposa como subsecretária ou algo parecido, né? E então, para você ver como é que a política é destruindo a nossa família, né? A nossa vontade de viver, de tudo. A cidade, né? E países, né, Bruno? Existem alguns países que foram destruídos pela política, né, Bruno? Isso. Olha só, professor. Essa aí é um primeiro, né, um exemplo, né? Eu sei que se o nosso amigo Randall Fará estiver vendo, ele vai ficar chateado com a gente, professor. Boa noite, Adão. Um abraço. Tome um calmantezinho, Randall. O que acontece? Cuba em 1º de janeiro de 1959, teve a Revolução Cubana, onde o presidente Batista fugiu, né? Cuba, se a gente olhar aqui, olha como é que era desenvolvida, né? Ela utilizava muito bem o turismo e outras, né, vocações. Era um trabalho muito bem feito pelos seus políticos. Claro, tinha seus problemas, né? Como qualquer outra nação subdesenvolvida, mas em desenvolvimento, né? E depois desse problema, depois desse problema político, onde passaram a não ter, né, vamos dizer assim, uma aptidão, né? Passaram a não utilizar, na verdade, das pessoas, as melhores pessoas para cada parte, né? Para cada cadeira, para cada secretaria. Olha como é que está Cuba hoje. A miséria, tudo que tem lá em Cuba.
E aí eles dizem que a medicina lá é uma medicina boa, né, Bruno? Até aqui no Brasil, nós tivemos um programa que trouxe os médicos cubanos, né? Mas os coitados trabalhavam aqui quase que um regime de escravidão, gostam muito de falar, análogo à escravidão, e, Era e mandavam rachadinha. a rachadinha, exatamente, que falam tanto, que a gente tem tanta boca para falar, rachadinha aí, você empregou bem a palavra, mandando dinheiro para Cuba. Era Prisioneiro aqui no 85%, Brasil, né, do salário deles era para Cuba. para Cuba, E exatamente. eu, assim, eu tenho alguns estudos, né, sobre isso, professor. Claro que estudos amadores, né, não foi nada mediante a fazer é, Artigo científico. algum artigo científico, né, em que Cuba não tem quase aparelho nem de raio-x, que aqui qualquer um tem, né, qualquer hospital. Então, se ele não tem um aparelho de raio-x, como é que a medicina dele pode ser tão avançada assim, se ele não tem nenhum diagnóstico básico de uma Pois perna é. quebrada, por exemplo? Pois é. Então, Então, esse é o primeiro grande exemplo que a gente está mostrando para as pessoas de como que a política ela pode isso. ser para o bem ou para o mal na vida das pessoas. Eu E sei que esse exemplo nesse caso, para o é mal. exterior, mas não é de São Gonçalo, mas é só para a gente querer ilustrar isso, né? Vamos ver o outro exemplo, professor. Venezuela. Vocês hoje escutam muito falar, professor, o pessoal de Venezuela ruim, Venezuela de Maduro, Venezuela de Hugo Chávez, né? Mas eu e você também, né, professor? A gente conseguiu pegar a Venezuela um pouco antes disso. Venezuela era um dos países mais prósperos do mundo, mediante o seu petróleo, algumas outras coisas. E quando Chávez assumiu, foi por causa de um problema pequeno de corrupção. Foi uma coisa assim, bem pequena, e o Chaves ganhou em cima disso. Chaves tinha sido um problema, ele era um militar, né? E ele assumiu, ele conseguiu usar isso a favor dele e assumiu o poder. Ele não falava em comunismo, ele não falava em socialismo quando assumiu. E mas logo após assumir, ele começou a implantar, né? Eu não estou dizendo aqui que socialismo é ruim ou é bom, né? Apesar de eu acreditar e ver que não tem nenhum exemplo bom, mas não estou falando aqui isso. Estou falando que os problemas políticos de políticos sem capacidade técnica fizeram com a Venezuela. Olha só, 82% da Venezuela caça lixo para comer. Olha só, professor. Infelizmente. Então, aí, mais o segundo exemplo de como a política impacta negativamente na vida de muita gente, né, Bruno? Infelizmente. E tem mais exemplos Muito. ainda, Bruno? Acho que tem Tem mais, mais hein? um exemplo só, professor. Desculpa o atraso aí. Olha só, isso é um exemplo atual, professor. A Argentina, né? A Argentina, como vocês sabem, ela estava na mão dos Kirchner, né? Da Cristina, e entrou um liberal, né? O liberal não conseguiu implantar, né? Todas as suas medidas, né? Que ele queria, e a Argentina não cresceu tanto, mas não piorou, até cresceu, mas não de acordo com o que era esperado. E os argentinos, infelizmente, votaram novamente, né, num socialista sem nenhuma assim, capacidade técnica de liderar o país, né, rumo a sair dessa crise econômica deles. E piorou muito, professor. Não sei se você está acompanhando 100%. E a Argentina hoje, as principais empresas foram estatizadas e todas as outras, com medo, estão abandonando a Argentina. Inclusive, eu deixo aqui um recado para o Nancy, né, o nosso prefeito. Antes de sair, tenta se inteirar no assunto. Quem sabe não sobra uma empresazinha dessa aqui para São Gonçalo. E a gente se dispõe, se for o caso, até de fornecer alguém que fale espanhol, né, Bruno? E Para servir isso, de intérprete, se for o caso, se precisar, né? posso É, ajudar nisso. Falo espanhol. é importante trazer essas empresas para São Gonçalo. Seria muito importante. Eu falo, a área da Niterói-Manilha, né, da BR-101, é uma área muito pouco povoada e com bastantes espaços, né? E que não tem nenhuma, não está tendo nenhuma serventia. Chegou a hora, chegou a hora da prefeitura realmente ir trabalhar. O nosso Passou a hora. passou muito, né? O nosso prefeito ele fica muito ali perto da Manilha, né, na Praia das Pedrinhas, né? Como é de conhecimento de todos. Chegou a hora dele usar esse local aí para poder trabalhar. Olha, professor, isso aí eu tinha esquecido. Olha só, pessoal, isso aqui
né? Quer explicar isso, professor? Então, é uma imagem de satélite que mostra à noite a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a diferença entre elas. Então, aí na parte de cima nós temos a Coreia do Norte, à noite, com poucas luzes acesas, quase nada, praticamente. É o território quase todo no escuro. Talvez só E ali a na parte de capital um baixo, pouquinho, né? e a parte de baixo, a Coreia do Sul, né, que tem outro sistema político, uma outra vontade política com iluminação. Então, quer dizer, um país não tem nem o mínimo do mínimo que é energia elétrica para a sua população. Lembrando que a Coreia do Sul, há pouco tempo atrás, era na miséria. Sim. Nos anos 70 era mais pobre que o Brasil. Nos anos Isso. 70, mais pobre que o Brasil. E agora quem é mais rico? Né? A Coreia do Sul é Coreia do Sul. muito rica agora, né? Botou bastante, a economia bastante liberal, né? E como que ela E, evoluiu, Bruno? O que a fez melhorar? Vontade então, política. vontade política. Eu esqueci o nome aqui agora do secretário, não sei se é secretário ou ministro lá, né? Eles fizeram bastante atitudes bastante liberais, né, na economia que resultaram numa empregabilidade quase que 100%. Olha, uma simples vontade política, né? A pessoa Pois tiver a é. coragem e assim foi. Olha como é que tá. É. Então, pessoal, como é importante falar de política, participar disso e não jogar fora o voto. A política pode melhorar a sua vida ou pode piorar a sua vida. Professor, eu vejo muito no Facebook, né, o pessoal falando o seguinte: eu não voto mais, é, eu não quero fazer isso. Ou então, por exemplo, a multa é só R$ 3,50, é mais barato que o meu combustível. Né? Eu escuto muito isso. E eu tento debater, né? Mas eu não vejo todo momento. E eu falo, é uma burrice. Por que uma burrice, professor? Você não está votando, você está deixando de ajudar que entre uma pessoa realmente qualificada, de boa vontade. Não basta ser bonzinho. Né? Então, a pessoa tem que ter uma qualificação, tem que querer o assunto. A gente vai vendo mais para frente, professor, mas eu tenho alguns vereadores, né, que eu fico olhando muito. Né? Por exemplo, eu tenho um vereador que ele tem um projeto aprovado, ele tem diversos mandatos, e é parar o carro em frente à farmácia, que já tem uma lei estadual. Ou seja, ele copiou um projeto estadual e jogou municipal. Em compensação, até agora, né, a farra dos. Concreto? Não, a farra das moções de aplausos, ele tinha 62 moções de aplausos. Olha que disparidade, professor. Ele não faz nada, mas moções de aplausos ele fazia. Ele Então a aplaude gente vai chegando, bastante. vai falando. Ele Ele gosta de aplaude aplaudir. bastante. Ele gosta de Olha, aplaudir. professor, Ah, interessante. Brasil. Agora chegou a vez do Brasil. chegamos agora. Chegou no Brasil. Então tivemos aí uma presidente, né, Bruno, que estava nos levando à ruína. Ela estava o Brasil estava em queda livre com essa mulher. Lembrando, professor, Lamentavelmente, o Brasil, né, elegeu a sua primeira mulher presidente, mas ela não honrou essa confiança das mulheres, né, principalmente. Ela não se levou à ruína. Estava levando o Brasil à ruína, ao desastre. estava, né? Na verdade, acontece. O Brasil, né, em 2003, professor, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, nós tínhamos uma dívida, né, pública de 851 bilhões. E só que foi nos primeiros 3 anos e meio foi muito boa, pegou ainda aí a economia mundial crescendo muito, né? Uma maravilha lá da. E quando chegou em 2010, 2012, 11, 12, que começou a cair um pouco, né, a economia mundial, e em compensação nossa dívida pública começou a subir, né, de uma forma muito meteórica, né, uma forte muito forte, ela não conseguiu e destruiu o país. Nossa dívida pública chegou a 4 trilhões, né? De 851. Aí o pessoal fala comigo, professor, mas na época do PT eu tinha mais emprego, eu tinha mais isso. Eu falo, sim, era o cheque especial que a gente estava usando e estava pagando, só que agora chegou a taxa de juros, né? E aí, mais outro exemplo, batendo na tecla, a política nos impactando na vida de todos, né? Ou para o Político, olha bem só. ou para o mal, mais uma vez. E aí nós Aí temos um professor o Temer, né? Olha o Temer. que tentou corrigir, estava corrigindo a tragédia que foi deixada durante 13 anos, mas ele pagou um preço muito alto porque ele foi sócio. Ele era outra face de Da uma mesma mesma moeda. moeda. E Verdade. pagou o preço.
pagou o preço por isso, né? E Mas, agora nós temos o atual governo federal que está tentando, tem um trabalho herculano para recuperar o desastre que foi feito, né? Está mantendo muita coisa que o Temer iniciou, e muita gente não deixa o presidente trabalhar, o atual governo federal, só sabe criticar, 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 e não vê o que foi feito nos 13 anos passados, né? O que, desastre que estava o Brasil. que E agora, acontece? o conserto não vai ser tão rápido. Não, isso que eu queria até falar um pouquinho, eu sei que não é talvez o assunto, mas entra como vontade política, né? Pessoal, um terço do orçamento do Brasil é pagamento de juros, ou rolamento da dívida, feita pelo Partido dos Trabalhadores. É isso que eu tento falar. Pela vontade política de simplesmente só gastar, só querer mostrar ali o papelzinho para continuar no poder, né? Hoje nós temos a gente gasta um terço do orçamento, né? Só com juros e pagamento da dívida. Mais que um terço, na verdade, tá? É um pouco mais. 1 trilhão e pouco, né? Só com pagamento de juros e rolagem. Então, isso é o que está ilustrando o que a gente está falando aqui, professor. Com o abuso da falta de vontade política real, né? De ajudar os brasileiros, né? E a gente pode mencionar isso para São Gonçalo. E hoje está Isso, tendo problema com o nosso presidente e o ministro da Economia, né? sim. E São Gonçalo, diante de tudo isso, será que teve impacto da política na vida das pessoas, Bruno? Será que a política impactou para o bem ou para o mal as pessoas de São Gonçalo? Professor, São Gonçalo, eu acho que é um retrato bem atual, né, disso, né? Olha só, professor, o São Gonçalo, de Manchester Fluminense ao caos urbano, né? Olha que impressionante, né? Já conversamos aqui, né, professor? Até 1936, São Gonçalo era a cidade mais industrializada do Brasil. Como é que nós chegamos nesse ponto, né, professor? Pois Com é. E já, tanta te, falta de política. e já cediu até a Fórmula 1, né, Bruno? Já teve até a Isso, Fórmula 1 de São Gonçalo. A segunda prova da Fórmula 1 foi em São Gonçalo. para você ver o tamanho que era, né? Vamos passar um pouco mais para a gente mostrar alguns dados, né? Olha por quê, professor. Aí, Inércia, Bruno. isso. Inércia dos governantes de São Gonçalo ao longo de vários anos. Essa inércia, ficaram parados vendo a coisa minguar, a coisa ruir, sair das mãos e nada fizeram. Ficaram inertes, vendo tudo acontecer. E é um conjunto, né, Bruno? Não só os prefeitos foram inertes, mas aí teve uma ajuda também dos vereadores, né, que não fizeram a parte deles, e mais uma questão de corrupção, né, Bruno? 3 elementos, mais a inércia, e tudo isso resultou, infelizmente, do que São Gonçalo está vivendo hoje, mas, se Deus quiser, vai sair, né, Bruno? Eu tenho uma visão, né, professor? A gente já conversou sobre isso, e eu considero até às vezes o legislativo mais culpado que o executivo. Porque o executivo a gente sabe que ele executa, né, e tem muitas coisas para fazer. Entretanto, ele tem uma Câmara Municipal. Hoje, atualmente, professor, são 27 vereadores, né? Cada um na sua posição, cada um. Nós temos médicos, ou seja, poderiam fiscalizar de forma exemplar a saúde. Nós temos professores, são alguns, não é um só, que poderiam fiscalizar a educação. Nós temos advogados, poderiam estar melhor olhando esses projetos de lei. Nós temos policiais, área de segurança pública, né? Então, policiais, nós temos capitães que poderiam estar nos ajudando, auxiliando e até auxiliando o Estado, né? Na segurança pública. Nós temos diversas áreas. E uma grande maioria, eu acredito, não tem capacidade técnica, né? Mas nós temos, e eles não fazem, professor. Desde lá para cá, esses vereadores, eles não fiscalizam. Eles são da base aliada, a grande maioria, né? Eu não vou aqui citar que eles recebem alguma coisa, que isso não cabe a mim, cabe ao MP, né? Mas eles não fazem, eles não tem uma fiscalização. Alguém em São Ficou, Gonçalo já ouviu que tem fiscalização do pronto-socorro, que é do lado ali da Câmara de Vereadores? Não tem. ficou inertes. Ficou inertes. É inércia, justamente aqui em cima. Então, o que eu proponho, professor, é uma Câmara Municipal 100% renovada.
Eu sei que é difícil, mas 100% renovada, é claro que tem alguns vereadores, não estou aqui generalizando, né? Eu acompanho, por exemplo, eu queria que o povo que está nos vendo aqui, nos ouvindo, que olhasse o portal da transparência. Eu sei que ali não diz tudo, mas diz uma base sobre os vereadores atuais. E o que esperar de próximos. Não só contra os vereadores atuais, professor. Mas, por exemplo, pessoas que estão mal intencionadas em entrar só por si só para ganhar salário, pessoas que não têm uma comprovada capacidade, da qualidade comprovada capacidade técnica de poder criar leis, poder fiscalizar. Eles vão estar ali só para poder fazer vontade do governo, se for da base aliada, ou para poder estar ali se for da oposição. É isso que o pessoal tem que mudar. Tem que querer só pessoas realmente. Não vale a pena aqui vender o seu voto. Vamos passar aqui uns dados bem legais, professor. Olha, professor, São Gonçalo é a segunda cidade mais populosa do Rio de Janeiro. Ela chega a 1 milhão e 200 mil habitantes. Está entre as 20 cidades mais populosas do Brasil. Se eu não me engano, é a 16ª cidade mais populosa do Brasil. É a 20ª cidade com mais idosos no Brasil. Olha que só. Aí, por isso que agora, pessoal, muitos idosos são chefes de família, né? Olha aí. Sim, sim. Olha o problema que eu falei da Secretaria de Transporte voltando à tona aí com a política, de não ter uma pessoa qualificada. É a 40ª cidade com o maior número de carros do Brasil. Ela tem mais carro que Niterói. Tudo bem, é o dobro de pessoas, tudo bem, mas é uma cidade bem pobre. A economia, professor, não está nem entre as 100 do Brasil. E do Rio também, está lá atrás também. Atrás de um monte, está em 10º pouco. E Olha um voltando, problema muito sério. e voltando à questão dos idosos, São Gonçalo também não oferece uma qualidade de vida decente para os seus idosos. Não, Né? não tem, São Gonçalo não tem atrativo para o idoso. Na verdade, por isso que é um problema muito sério. Nós temos diversos vereadores que não têm um projeto decente para os idosos, não tem um projeto decente para as crianças, né? As calçadas de São Gonçalo, as calçadas não são preparadas para os idosos. Não se tem rampa para subir na calçada. Tem muito carro em cima da calçada. Se um É uma idoso grande minoria que se, tem rampa. se os idosos têm problemas visuais, como é que vão andar na calçada nessas condições? Né? Não tem preparo na cidade para ter tanto idoso. Né? Então, aí vontade política, mais uma vez, a falta de, né, mais uma vez, impactando na vida de muita gente. Né, Bruno? O Bruno congelou agora, vamos ver se volta a internet. Mas o problema é que São Gonçalo tem, né, pessoal? A internet. A internet de São Gonçalo, em vários bairros de São Gonçalo, é bem complicada. E acaba fazendo isso que a gente está presenciando agora, né? Então, internet é outro problema que pode ser resolvido com vontade política, mais uma vez. Cabe aí o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de São Gonçalo ficar no pé da Anatel e cobrar que São Gonçalo tenha uma internet melhor. Agora que as crianças estão tendo aula online pela internet, como é que você vai ter a aula decente com uma internet dessa na cidade? Pronto, o Bruno já voltou. Eu estava falando, Bruno, aproveitei esse momento que você estava congelado aí. Professor? Oi, Bruno, ouvindo a gente? Me ouvindo? Eu te ouço bem. Você me ouve? Bruno? Não ouve, Bruno. O pessoal consegue me ouvir? Fala alguma coisa, Bruno. Eu te ouço, Bruno. Fala alguma coisa, Bruno. Fala, Bruno. Fala boa noite. Não, o Bruno não consegue ouvir. Não sei se as pessoas aí de casa estão ouvindo a gente, me conseguem ouvir, pelo menos. Alguém escreve aí nos comentários, por favor. Escrevam nos comentários se vocês conseguem ouvir, não. Estamos ouvindo. O Lucas só que tá ouvindo. Mas o Bruno, tenta falar, Bruno, com a gente. As pessoas estão me ouvindo, Bruno, mas acho que não conseguem ouvir O você. professor ficou ruim aqui. Lucas, você ouve o Bruno? Pessoal, como vocês sabem, por favor. Tá atrasado lá pro Bruno, tem um delay.
Escrevam nos comentários se vocês conseguem ouvir, não? Estamos ouvindo. O Lucas só tá ouvindo. Mel também tá ouvindo. Mas o Bruno tenta falar, Bruno, com a gente. Tá ouvindo, pessoal? Eu tô me ouvindo, Bruno, mas acho que não consigo ouvir você. O pessoal ficou ruim aqui. Lucas, você ouve o Bruno? Mel também ouve, pessoal, Lucas ouve. Como você sabe, por favor? Tá atrasado lá pro Bruno, tem um delay. Escrevam nos comentários se vocês conseguem ouvir, não? Estamos ouvindo. O Lucas só tá ouvindo. Mel também tá ouvindo. Mas o Bruno tenta falar pra gente. Pessoal, me ouvindo, Bruno, mas a gente não consegue ouvir você. Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo no telefone aqui do lado. Mas manda o meu bala, aqui... Bruno. Manda bala, o pessoal tá ouvindo. Manda bala. Volta lá nos slides. Eles estão conseguindo ouvir, Bruno. Eu não ouço ninguém mais. Volta então eu vou falar, professor. A gente vai ter que... Eu te ouço e todo mundo te ouve. Eu vou falar pelo outro aqui, eu vou escutar pela internet aqui do lado. Eu também ouço. Tá atrasado lá pro Bruno, tem um delay. Escreva nos comentários se conseguem ouvir, não? Estamos ouvindo, Lucas tá ouvindo. Eu também tô ouvindo, Bruno, tenta falar pra gente. Essa internet... Volta o PowerPoint. Falar, professor. A gente vai ter que... Agora ele caiu por completo. Agora eu te ouço. Opa, então, voltou. Aleluia. Volta o PowerPoint. Aí. Opa, volta. Aí. Bom, então a gente está falando de inércia, Bruno. A gente falou aí da inércia do Poder Executivo, do Poder Legislativo de São Gonçalo, né? Esse conjunto de inércia apimentado com um pouquinho de corrupção, sendo bonzinho, um pouquinho de corrupção, né? Fez com que São Gonçalo chegasse no ponto que chegou. Então, mais um exemplo negativo da política impactando na vida de muita gente. E agora, nesse slide, a gente está vendo aí imagens do Poder Executivo atual de São Gonçalo e mais exemplos de inércia aí do Executivo de São Gonçalo, né, Bruno? Pessoal, o que me gera, né, um grande desconforto, né, por exemplo, em ver essas imagens, né? Por exemplo, essa entrega de chaves. Aí vai ter gente que vai defender, né, que o conselho precisa de carro. Mas se o conselho não precisa estar lá, não tem não tem aula, não tem nada, por que ele precisa de carro? Outra coisa, professor. Você ouviu falar que ele tirou 6 milhões, né, das creches. Sim. Não pagou os funcionários das creches particulares, né, e conveniadas da prefeitura, e, no entanto, deu carro para fiscais que não tem o que fiscalizar nesse momento, está tudo parado. Então, uma coisa ele acha certa e a outra ele acha errada. Né? Por quê? Né? Não dá para entender. Duas medidas, né? Não dá para entender isso. E a maldade, a inércia de deixar aquele hospital da Vila 3 parado há mais de 10 anos. Esse hospital é um hospital pronto, tá, professor? Ele está pronto. Está indo embora, está dando tchau e vai deixar isso para o próximo. Né? Essa é uma maldade, maldosamente. E gastou 90 milhões com uma estrutura temporária. Né? E deixando o hospital lá pronto. Com certeza gastaria menos de 90 milhões. Professor, esse hospital aí, eu acho que não atendeu 30 pessoas, né? Não sei se você chegou a ver isso. Nós atendeu 30 pessoas esse hospital. E outra coisa, eu sei que se você acompanhou, você viu o tamanho do prejuízo que deixou para o clube Mauá também? Pois é.
E lá existe um projeto social, né, para as crianças, para os Isso. adolescentes. E ficou paralisado, e agora o clube não tem, né? O clube tem 10 mil sócios, né? E o clube não tem esse dinheiro para poder acertar o campo, procurando a Secretaria de Saúde do Estado, que não se pronuncia e nem atende o clube. Pois é. Olha, Mais um olha o exemplo. problema de política, né? Pessoal que não procura, elegem qualquer pessoa sem uma capacidade técnica, sem uma vontade de melhorar o município, o estado. Olha como é que nós chegamos aí. É claro que não falta algum, né? Falta a Policlínica de Neves, falta o Hospital da Mulher ali no Colubandê e outros milhões de obras, né? Olha, professor, eu, como pessoal que me acompanha, né? E você sabe que eu tenho uma verdadeira aversão a essa moção de aplauso, né? Por que eu tenho aversão a isso, professor? Porque eles querem encher o pacote dele lá no portal de transparência e só fazem isso, moção de aplauso, mais nada. É absurdo, é absurdo. E isso me deixa muito triste. Eu falo que eu tenho um vereador, não vou falar o nome dele, eu já falei 30 mil vezes, mas a minha esposa, que não está nos assistindo, me convenceu a parar de falar o nome dos vereadores, né? E, então eu não vou falar o nome do vereador, né? Ele tem domicílio ali no Engenho Pequeno e ele só faz isso, moção de aplauso. Eu não o conheço, mas já não gosto dele só por causa disso. Como é que eu não gosto dele? Não gosto do jeito dele atuar. Bruno, eu Muito. sugiro que, se você for vereador, tomara que seja, que as pessoas tenham confiança em você, que você faça um projeto, Bruno, para reduzir a quantidade que um vereador possa apresentar de moção de aplauso. Um por ano. Tá Esse é um dos bom. projetos que está das ideias, né? Eu não tenho um projeto ainda, tá, professor? Eu só posso ter projetos a partir de domingo. Então agora eu tenho ideias. Uma das minhas ideias é isso: você não pode fazer isso. O moção de aplauso tem que ser nivelada no máximo 5 por ano, né? Por vereador. Eu acho que isso já. Eu acho É muita. muito. É muito. Mas, mas eu não consigo. Eu tendo noção que a Câmara de São Gonçalo não conseguiria, de repente, botar menos. Mas a ideia era botar no máximo 2. Sim, tá de bom tamanho. Tá, Então, gonçalenses, vocês viram aí exemplos de como a má política atrapalha muito a vida de vocês, né? Mas dá para reverter, né, Bruno? dá para reverter, nós vamos sair dessa situação. Não, olha só, professor. A gente já começou uma pré-campanha, né? Eu acompanho muito, eu vejo que o pessoal vende o voto, o pessoal concreta minha rua, por exemplo, né? E vereador não concreta, o vereador não asfalta, não concreta a rua. E o pessoal acha que se ele fizer, tá bom. E só que a rua não está preparada, vai quebrar depois. Ele não vai fazer mais nada, porque ele entende que, se ele concretar a rua, ele está eleito, né? Então ele não precisa fazer 4 anos e não precisa mais melhorar a sua vida. Ele não melhora mais sua vida, porque ele botou um caminhão de concreto na sua rua que vai estar quebrado em 6 meses. E o custo para consertar vai ser muito mais alto do que Muito se mais fosse feito alto. de uma forma correta. Lembrando que São Gonçalo só tem 39% de esgoto coletado e 16% de tratado. Então, até na hora de concretar uma rua, tem que pensar nisso. Olha só, professor, se a gente fizer um trabalho direitinho, trazendo, conversar com a Fiesp, bota um secretário de desenvolvimento, que eu também não vou falar o nome, né? Eu converso muito sobre isso, é uma pessoa muito boa, o secretário atual, mas inerte, né? Como a gente vem falando. Conversar com o sistema Fijan, sistema Fiesp, trazer as empresas. Lembrando, professor, nós estamos a 13 quilômetros só do terceiro maior porto do Brasil. Nós temos 3 estradas. Né? Tem um monte. Professor, você sabe que tem um monte de candidato agora, até a prefeito, copiando isso aqui das nossas lives, tá? Eles nunca falaram isso. E que pense coisas boas e que pratique depois, né, Bruno? Que Se pratique aproveite, depois. pratique A gente. depois. Que as pessoas precisam, a cidade precisa, né, Bruno? Muito. Então, que copie e que execute Que depois, copia as né? coisas boas, né? Copie as coisas boas e execute. E trazer para São Gonçalo. A Orla de São Gonçalo é muito bonita, o Porto Sol da cidade é dos mais bonitos do Precisa Brasil. de investimentos ali. E olha, não precisa de muitos investimentos, não.
o investimento privado trabalhando ali, você liberando para o investimento privado, né? Trazendo empresas, conversando, fazendo rodadas de negócios, né? E E outra, rapidinho isso vai bem. e outra coisa, Bruno, que acaba saindo despercebida em São Gonçalo é a capacidade que a cidade tem para o agronegócio. Existe um potencial na cidade para o agronegócio. E aproveitando o porto, que é muito próximo, para Tem uma, escoar, né? acho que em 1919 ou 1920, professor, acho que São Gonçalo chegou a ser líder mundial na plantação de laranja. Junto com Itaboraí, alguma coisa assim. Tem uma história dessa aí. Vamos procurar saber. Professor? Mas hoje existe a possibilidade de resgatar esse agronegócio para a cidade. E que poucos falam. Poucos falam. Poucos falam, poucos falam. Eu cheguei a ver um candidato a prefeito que não é o do meu partido falando sobre isso, né? E espero que, em caso de sucesso dele, que ele bote isso em prática. Economia verde, professor. Esse, o candidato do meu partido, né? O Ricardo Pericá, não é do meu partido, né? Da minha coligação. Do meu partido é o Democracia Cristã. E na coligação, o Ricardo Pericá do PSL. Ele gosta muito da economia verde. Espero também que, em caso de êxito dele, ele bote muito isso em prática, sabendo que se eu eleito for, vou fiscalizá-lo ao extremo, como nunca antes São Gonçalo viu. Energia Tomara, limpa, né, professor? Olha tomara, só, muito professor. ótimo. Energia limpa. Tivemos uma live aqui sobre energia limpa. Eu, sinceramente, 95% do material das placas solares que são utilizadas no Brasil são importadas. Por que não produzir em São Gonçalo? Por que não distribuir, ao menos, em São Gonçalo? É falta de vontade política, é falta de um secretário de desenvolvimento, é falta de um vereador ir na LERJ, sentar, ir pegar um avião, ir para Brasília, bater de gabinete em gabinete dos deputados federais do Rio, que são muitos, bate em todos eles. Eles não fazem isso. É triste, muito triste. Mais outro exemplo que a gente está falando aí de como que a política De impacta a política. sua vida política. Eles não conseguem pensar isso, né? Vamos ver um próximo. Olha, professor, aquilo que a gente conversou na nossa última live, né? É o Sim, seguro performance bond que eu prometi, né? É a minha primeira ideia, né? Minha primeira ideia, meu primeiro projeto de lei, caso eleito, né? Caso eleito, é o seguro performance bond para obras públicas. Nunca mais, professor. Se eu eleito for e conseguir, vai ter problema com obras em São Gonçalo. Todas as obras vão ser terminadas. Todas. se não terminar, aciona a garantia. Isso. E a cidade não vai ter o prejuízo, como está tendo com alguns esqueletos que tem em São Gonçalo. A economia vai gerar, vai ter uma. A saúde vai melhorar, porque olha só, se o pano de neve estivesse pronto, da Vila 3 e o Hospital da Mulher, olha só que maravilha. São Gonçalo seria um dos principais em saúde no estado e talvez até no Brasil. Sim. É aquilo que nós conversamos, né? Sobre a moção de aplauso. Desculpa, pessoal, falar nisso, mas eu realmente tenho aversão a esse gasto, né? Na verdade, professor, por que eu tenho muito esse problema de moção de aplauso? Eu posto muito, né, na internet, né, sobre algumas coisas, e inclusive teve uma pessoa que botou, mas se fosse de graça, você não ia querer ser vereador. E eu respondi, realmente, se fosse de graça, eu não ia querer, porque eu tenho que sustentar minha família, eu preciso ter recursos. Mas eu expliquei para ele que o problema não era o quanto se paga um vereador. Até porque a Câmara Municipal de São Gonçalo não é uma Câmara Municipal cara. Né? Se for. Vamos falar. Comparando com outras. Né? É uma Câmara Municipal, pessoal, que no orçamento para 2020 ela custa 27 milhões. Né? O que dá 1 milhão para cada vereador. É claro que não é isso tudo para cada vereador. Né? O salário do vereador dá em torno de 195 mil reais por ano. Mas tem os funcionários, né? Tem todos os trâmites. Funcionários da Câmara, né? Da presidência, o funcionário de gabinete de cada um, mas só em salário dá 195 mil por ano, que é em torno de 15 mil reais por mês. Mas esse não é o problema, professor. O problema é quanto ele dá de retorno à cidade.
é quanto um vereador dá de retorno. Se um vereador que não faz nada, ele não faz um recurso à LDO, se ele não mexe no orçamento, se ele não faz um projeto, se ele não fiscaliza, ele só faz moção de aplauso, ou de felicitação, ou de pêsames. O que a cidade ganha com isso? Nada. A cidade não ganha nada, não tem recurso. Isso é um dinheiro caro. Não tem retorno. Se você investe e você tem vereadores realmente comprometidos, esse que é o problema de São Gonçalo. Né? São Gonçalo hoje, em torno de 30 partidos. Né? Se você for comparar isso, vai dar em torno hoje de, se eu não me engano, são 370 e poucos pré-candidatos, né, a vereador. São mais, não, são mais, 3 mil, né? É mais. Então são muitos candidatos a vereador. 90% não tem um mínimo de competência para sentar numa cadeira, professor. Eu sei que a democracia mostra isso, né? Ela tem que ser participativa, são todas as partes da sociedade, mas as pessoas deviam escolher melhor isso, por pelo menos como tivesse uma boa vontade. Sim. O problema desse pessoal não querer votar, não querer participar da política, não, até o Fábio falou ali, né? Esses dá muito problema no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Não adianta votar numa pessoa no seu bairro que essa pessoa é boazinha, é um santo, distribui cesta básica para todo mundo, ajuda todo mundo. Não Inclusive, adianta você votar numa pessoa que ela é boazinha. Ela tem que ser boazinha, ok, fazer boas ações sim, mas será que isso é suficiente para que ela seja uma boa vereadora? Se torne um bom vereador? Não necessariamente, né, Bruno? Não. E volta ao que você tinha acabado de falar. Vereador só tem 3 funções, professor: fiscalizar o executivo, elaborar leis que ajudam a sociedade, e uma terceira que não é bem uma função, mas que é ouvir os problemas da sociedade. Ouvir. Você vai ouvir e vai, dentro do que você ouviu, você vai fiscalizar o executivo, onde os problemas que estão ruins, você vai elaborar leis para consertar esse problema que ele ouviu, você vai no executivo conversar com o prefeito ou o secretário, né, que possa consertar isso, que possa incluir no próximo orçamento, que possa fazer esse tipo de coisa. Mas não é dessa forma que é feito, né, principalmente aqui em São Gonçalo. Uma coisa que eu fiquei preocupado, Bruno, acompanhando lives de pré-candidatos, existe um pré-candidato que ele diz que ingressou na política para assaltar a rua dele. E ele ingressou na política sendo vereador. E parece que ele conseguiu assaltar a rua dele, e muito mais do que isso, sendo vereador. Então quer dizer o quê, Bruno? Que essa pessoa aprendeu política, mas ela aprendeu a política da forma errada. Da forma errada. Se você tem a sua rua assaltada porque o vereador mora nela, tá errado. Tá muito errado. É uma corrupção. E não é princípio republicano. Não é um princípio republicano. Não deixa de ser uma corrupção. Esse que é o problema do povo, né? Nós, brasileiros, né? Nós somos corruptos, né? Quando a gente tenta entrar na frente dos outros na fila, quando a gente quer dar um jeitinho brasileiro em tudo, e a gente quer virar vereador para poder asfaltar a nossa rua, né? Quando você é uma pessoa que não tem o devido conhecimento, é uma coisa. Mas quando você chega ao ponto que você tem o conhecimento, que é o caso desse pré-candidato, né, fica muito ruim. Que você não vê ele mudar esse discurso, né? Não vê ele falar que ele estava errado, você não vê ele falar que ele quis saber. Não estou falando que ele é ruim, não. Pelo contrário, ele se orgulha disso. Né? Eu não estou falando que ele é ruim, não. Pelo contrário, eu não tenho parâmetro para dizer que ele é bom como executivo. Ele nunca foi de executivo. Né? Ele exerceu um cargo de executivo na SEDAI. Ele foi um diretor da SEDAI. E é engraçado, Bruno, que ele diz que como diretor da SEDAI, que atende praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, ele levou muita coisa para São Gonçalo. E as outras cidades do estado ficaram à deriva, então? Ele só deu atenção para São Gonçalo e esqueceu as outras? Eu não sei se ele levou muita coisa para São Gonçalo, não, porque... Não, assim, é o que disse na live, né? O que porque foi dito.
se 30 e poucos por cento só de esgoto coletado e 16 tratado, não tem muita coisa não, né, professor? Não fez muita É, coisa não. é. Mas assim, é curioso de falar que ele, como diretor da SEDAI, levou coisas para São Gonçalo, sendo que não é isso, não está errado, é mais um erro que ele cometeu, e esqueceu as outras cidades que ele tinha como responsabilidade também, né, para beneficiar uma apenas. Não, isso não é republicano, né? Então, São Gonçalo, Gonçalense, pensem bem em quem vocês vão votar. Mudar as condições de São Gonçalo está na mão de cada um, está na mão de vocês. Não dá mais São Gonçalo aguentar 4 anos de inércia. Não dá mais. São Gonçalo, ou ela vai melhorar nos próximos 4 anos, ou, se não tiver cuidado, a situação que vocês estão nesse momento, ela pode ainda ficar pior. E é aquele o que pior do que tá, não fica, como diria o palhaço que foi eleito deputado, pode ficar. A Pode. história já nos ensinou que pode ficar pior. O que acontece? O orçamento de São Gonçalo é muito baixo, professor, e ele pode piorar. Se você não, ele pode ficar um bilhão 400 e pouco, né? Que temos umas acertos em capar 1 bilhão 320 e pode diminuir e pode piorar ainda mais, tá? Se não houver Professor, fiscalização. São Gonçalo a mudança não é necessidade, né? É uma urgência, que é o nosso tema. E o povo hoje tem que mudar urgente sua forma de votar, tem que entender que não é vendendo seu voto. Eu escuto muitas pessoas querendo, quando eu vou conversar, né, querendo coisas, e eu tento explicar isso, né? Que a gente vem fazer uma nova política, uma nova vontade, a gente quer realmente a população participativa, quer mostrar tudo. A minha intenção é mostrar tudo que eu encontrar lá dentro. Se eu entrar, se vocês têm uma dúvida sobre a prefeitura e sobre a Câmara de Vereadores, quando eu eleito for, quando eu for me tornar candidato a vereador, que eu ainda não sou um pré-candidato, eu vou expor tudo isso a todo momento, a todos os dias do meu mandato. Isso é um compromisso público que eu venho fazendo. Professor, vou agradecer ao pessoal, o Fábio Câmara, o Luiz Carlos Mendonça, uma pessoa incrível, a Carol Giminiani, olha que legal, a Rogéria Mel, ó o Lucas. O Lucas é um grande amigo, antigamente. Conheci o A Ariane Lucas. Carriça, minha esposa. O Lucas é da New Holly, lembra? Sim, conheci. Abraço, Lucas. Pessoal, muito obrigado pela audiência aí. Nós vamos estar repassando. Olha só, a Carol escreveu aqui. Na realidade, não tem boa vontade. Né? Tem que ter pessoas qualificadas, que a gente está falando. A Carol está fazendo aqui nos comentários, professor. Para pessoas honradas, pessoas que tenham uma, um passado ilibado, né, sem nenhum problema. É claro que todos os candidatos, professor, têm todas aquelas certidões, né? Eu entreguei tantas certidões para poder ser pré-candidato que tá difícil. Algumas até se misturavam a outra e o próprio TSE não sabe o que está pedindo. Mas ela está falando aqui, eu sou contra a reeleição. Eu não tenho uma opinião formada sobre a reeleição ainda, né? Às vezes eu acho que é bom, às vezes que é ruim. Mas é difícil você, porque quando é bom, não pode ser, não, talvez, ou pode ou não pode. Então é muito complicado, né? Por exemplo, o nosso prefeito, ele deve realmente acreditar que está fazendo um bom trabalho, porque ele está tentando reeleição. Sim. E E não cabe às fez pessoas, né, mandar esse recado forte para ele, dizendo que não foi um bom governo, que não merece ser reeleito, né? a Ariane, né, por acaso, a minha esposa, né? Ela está falando aqui, ó, São Gonçalo tem que parar de se contentar com migalhas, né? E é isso. O São Gonçalo tem um tamanho, ela tem que se portar como tal. Tamanho de pessoas, tamanho de votos. Ela tem que ir na LERJ, bater e se mostrar o tamanho dela, trazer recursos, melhorar aqui. E muitos candidatos a prefeito falam que vão fazer um escritório em Brasília, né? Mas o vereador tem que estar lá, tem que estar junto, o vereador tem que bater na porta E não é do mesmo partido, não. Se eu eleito vereador, eu vou bater no partido do PT mesmo, na Benedita lá, é do Rio. Eu vou bater nela. Eu falo Benedita porque só tem um deputado federal do PT, tá? Então, e é a Benedita.
Eu vou bater no dela também. Eu vou bater naquele rapaz que entrou no lugar do Jean Williams. Eu vou bater nele também no pessoal, no Marcelo Freixo. Olha, eu quero recurso. Eu sou contra eles. Quem me conhece sabe. Mas eu vou bater lá na porta dele pedindo dinheiro, pedindo emenda parlamentar para São Gonçalo, pedindo apoio para melhorar o esgoto, melhorar tudo aqui. É o Isso dever dele. é o dever dele. Eu não vejo os vereadores fazerem isso. Eu não vejo um vereador pegar. Tirando um vereador que eu vi, né? Eu acompanhei, né? Eu vi, acho que o Lucas Muniz, se eu não me engano, né? Ele era do PMN, acho que ele mudou para o PP, eu não me recordo. Eu vi ele uma foto em Brasília. Não sei o que ele foi fazer lá, mas ele pelo menos foi. E eu não vejo outros vereadores fazerem isso, por exemplo. Entendeu? Então isso é muito importante. Tá? Bruno, se você me permite, agora nos instantes finais, eu Claro. gostaria de convidar o pessoal a conhecer o meu canal que eu tenho no YouTube, Opa! onde eu abordo algumas questões até de política também, né? Algumas pessoas não entendem o que é um partido político, república, fascismo, que hoje muita gente fala o que é fascismo, mas não sabe o que é, né? Só fala por falar. Então isso vai encontrar lá no meu YouTube também. Dicas de empreendedorismo, de marketing, professor de marketing, e algumas propagandas antigas para quem gosta. Isso vai ter lá no meu canal no YouTube. Pessoal, é muito interessante. Eu já vi, é muito bom mesmo, tá? Professor, muito obrigado. O Lucas falou aqui da reeleição, que é interessante, porque se está fazendo um bom governo, tem que dar continuidade, né? Pelo menos terminar os projetos. Por isso que eu falei, né? O Lucas, eu tenho uma opinião 100% formada por esse motivo. Eu também acho isso. São Gonçalo, aqui a Ariane escreveu, tem que deixar de ser o primo pobre. São Gonçalo está muito abandonada, ela tem que se botar como tal. Ó, o Michel Camargo entrou. São Gonçalo tem que se mostrar pelo tamanho dela. E ela hoje ela é menor do que municípios pequenos, né? Que tem um tamanho de bairros, de Jardim Catarina, por exemplo, e a gente é dessa forma, tá bom? São Gonçalo tem inúmeros potenciais e tem que Tem se fazer números. presente. Inúmeros potenciais. Tem Eu, que mostrar sua força, tem que mudar a representação, tem uma representação à altura da grandeza de São Gonçalo. E você atende à necessidade desse momento, Bruno. Então precisa de você na Câmara Municipal, para você resgatar o orgulho de ser gostalense. Boa sorte nessa. Obrigado, professor. Muito obrigado. Pessoal, semana que vem ainda não está confirmado, mas deve ser a live com o ativista político Ronaldo, né? E pré-candidato a vereador pela cidade de Niterói. Esse ativista Ronaldo, ele é muito próximo ao nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro. Ele é uma pessoa que abriu mão de parte da vida dele em prol de São Gonçalo, em prol de Niterói, né? Ele ajudou muito. E a nossa live vai ser muito ali daqueles dois bairros municipais. O bairro que eu moro, Rio do Ouro, né? E Maria Paula. Já vamos falar muito isso, vamos falar sobre o governo federal, todo esse ativismo dele, que eu particularmente passei a admirá-lo muito, né, em ver. Professor, você vai gostar muito da história. Ele é um ativista, ele abriu mão, ele é aqueles rapazes que grita ali, ó, ele é a parte boa, como o MBL, se o MBL não tivesse descambado um pouquinho. Rapaz, é muito bom mesmo. Eu tive o prazer, né, quem me acompanha pelo Facebook, de tomar um café da manhã com ele semana passada. Eu já conversei. Quem me apresentou ele foi um grande amigo, né? E um apoiador da nossa campanha, que é o Rodrigo, ali do bairro Boa Vista. E eu fiquei muito maravilhado em ter o prazer de tomar esse café e de bater esse papo com ele. Tá? Só para avisar o pessoal. Legal, Bruno. Vou acompanhar sim, com o maior prazer. Boa sorte para você na campanha, próximo domingo, né? E vai dar tudo certo. O São Gonçalo merece de você. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar aqui. Tá? Muito obrigado, professor, por mais essa live. Um grande abraço a todos. E São Gonçalo Grande de novo. Isso aí, pessoal.